A representação gráfica da informação é uma característica importante nos softwares de gestão. A questão é que a grande maioria disponibiliza somente os tipos de gráficos mais tradicionais, como os tipos de gráficos em linhas, o que limita um pouco a capacidade de interpretar os dados do sistema. Para fugir a essa limitação, o PHCGO disponibiliza uma variedade de tipos de gráficos para que possa optar pelo formato mais adequado à informação a mostrar. Por exemplo, os gráficos Start e os gráficos de área. Para este exemplo, vai criar uma nova análise. Para isso, deve no grupo GoStudio escolher a opção da Toolbox e da lista de funcionalidades disponíveis escolher as análises. Em seguida, deve clicar no botão no topo à direita para criar uma nova análise. Como descrição da análise, pode atribuir o nome de vendas do ano anterior. Para o campo grupo, pode escolher da lista a opção geral. E para o tipo de análise, pode escolher normal. Para este exemplo, não vai definir dados iniciais, ou seja, variáveis para interagir com a análise. Assim, pode já expandir o separador normal. O programa a criar vai ser em Transact SQL. Assim, não necessita de ativar o campo, é um programa em VB.NET. E pode expandir o campo para ter mais área de trabalho e escrever o seguinte código. Este parece ser mais complicado do que é na realidade, ou seja, o facto de ter muitas linhas deve-se ao facto de atribuir o nome por extenso a cada um dos meses da análise. Assim, na cláusula case, vai usar a função month para devolver o número do mês da data do documento. Em seguida, esse resultado é testado e, em função do número obtido, assim o mês é reescrito para o seu valor em texto, em vez de numérico. E, como fica evidente, é necessário fazer isso tantas vezes quanto os meses do ano, ou seja, 12 vezes. Em seguida é totalizada as vendas por cada um dos meses, com a função sum relativamente à variável ft.etotal, que detém o total do documento. E, por fim, é necessário agrupar pelo mês em extenso da venda. Daí, novamente, a necessidade de repetir o teste anteriormente feito. Assim como voltar a repetir o mesmo teste e o texto na íntegra para a cláusula order by, para ordenar por mês. Após esta pequena explicação, fica mais fácil entender o porquê do código ter ficado mais extenso. É ainda adicionado ao texto do mês o seu valor numérico, antes. Pelo facto de que só fosse usado o nome do mês, a ordenação colocaria em primeiro lugar o mês de abril. E assim, com o número do mês atrás, é garantido que os meses surgem como 01, 02 e por aí fora. É um pequeno truque que faz a diferença, depois na leitura e utilização da análise. Pode gravar para voltar a dar seguimento aos próximos passos desta análise. No campo colunas da expressão, pode colocar mês, ponto e vírgula total, ou seja, tal e qual os títulos que atribuiu na query em Transact SQL. E nos tipos de dados pode colocar C para caractere, visto que agora o nome do mês é em texto, ponto e vírgula, e MB2 para moeda base com 2 casas decimais. Para a coluna títulos da expressão, pode escrever mês, ponto e vírgula total. Pode ativar o campo a indicar que calculou os totais e que a coluna a calcular é a coluna, isso mesmo, a coluna 2. Agora, tenho uma novidade para si. É verdade. Como se trata de uma análise normal, esta disponibiliza um novo separador com o título gráfico. É verdade. Nas análises do tipo normal, estas podem ter logo um gráfico associado, o que, como é fácil de entender, dá muita versatilidade à análise. Então é mesmo por aí que vai continuar. Nesse sentido, pode expandir o separador gráficos e começar logo por ativar o campo Tem Gráfico. E no campo Título pode indicar Vendas do ano anterior. Para tipo de gráfico, pode escolher o tipo Área. E para a posição do gráfico, pode escolher a possibilidade Acima. No campo lógico, o gráfico tem expressão própria, não necessita de ativar, visto que o código colocado no separador normal vai servir para alimentar o gráfico. No entanto, realce que ativar este campo pode ser bastante útil num dado contexto, em que o resultado do gráfico deve ser diferente do resultado da análise, e o objetivo é que ambos se complementem. Mais uma coisinha em relação ao tipo de gráfico, pois cada tipo é mais apropriado para mostrar o tipo de informação. Assim, os gráficos do tipo área são ótimos para mostrar uma evolução ao longo de um período, como é o caso desta análise que mostra as vendas ao longo dos meses de um determinado ano. Continuando, deve no campo colunas colocar mês, ponto e vírgula total e para o campo tipos indicar N0, ponto e vírgula MB2 e para os títulos digitar mês, ponto e vírgula total. Em seguida só deve preencher o campo coluna para a série 1 com o número 2 e no campo colunas para a legenda indicar a coluna número 1.
Já agora, expanda também o separador Snapshots e ative o campo lógico é um snapshot. Como título indique a vendas do ano anterior. Para o campo tipo de dados, escolha a opção decimal e para o campo unidade, escreva vendas. E como o número de casas decimais, indique 2 casas decimais. Em seguida, no campo código do snapshot, pode colocar a seguinte expressão em Transact SQL, que na prática vai somar todos os valores dos documentos existentes na tabela de documentos de faturação relativamente ao ano anterior, por via da função getDate-1. Nos campos limites, não necessita de indicar nada para este exemplo. Pode indicar que o snapshot também irá ter um gráfico associado e que o tipo de gráfico é também de área. E para a expressão do gráfico, pode colocar o seguinte código, que no fundo é em tudo idêntico ao código do separador normal, mas não necessita ser tão extenso, pois os meses vão ser mantidos como números e não necessita de fazer a sua correspondência para o seu equivalente em extenso. Assim vai também obter as vendas em cada um dos meses relativamente ao ano anterior em relação à data do sistema. Nos campos colunas, colocar mês, ponto e vírgula total. Nos tipos, indicar N0, ponto e vírgula MB2. E nos títulos, escrever mês, ponto e vírgula total. Como colunas para a série 1, indicar a coluna 2. E por fim, para a coluna da legenda, indicar a coluna 1. E pode gravar. Agora, pode ver em funcionamento todo este código. Para isso, deve ir até ao menu Ações e escolher a opção Preveja a análise. E uau! Que lindo ficou! Repare que pode logo ter a percepção visual das vendas e ficar de imediato a saber que o mês de agosto foi o melhor mês. Depois, para saber mais detalhes e pormenores, pode descer e analisar a listagem. E, em rigor, as vendas de agosto representaram quase 63 mil euros. Mas não fica por aqui. Recorda-se que definiu um snapshot? Pois é. Assim deve ir até à página central e clicar em Configure Dashboard. Escolher o cartão, por exemplo, do saldo em bancos e clicar nos 3 pontos e indicar que quer remover esse cartão. Já com esse espaço vazio, pode voltar a clicar nos 3 pontos e da lista escolher Adicionar Snapshot. Da lista de snapshots disponível, ir descendo na lista até encontrar o que diz vendas do ano anterior. E em seguida clicar em Grave. E ficou simplesmente espetacular. Pode gravar as alterações feitas ao dashboard e, claro, pode clicar na pequena seta e navegar para o gráfico. Simples, prático e muito funcional. Entretanto, já criei outra análise. É verdade. Pode regressar ao menu Go Studio e escolher a opção da Toolbox. Deve ficar posicionado na análise de vendas do ano anterior. Assim, pode clicar no X, no topo à esquerda, e escolher a Análise de vendas agrupadas por vendedor. Repare que esta é também uma análise normal, pelo que pode expandir o seu separador. Este código tem agora como intuito o seguinte: agrupar as vendas por cada um dos vendedores relativamente ao ano anterior. Tem só a particularidade de excluir a Sara Ramos. Pelo facto, como esta é uma base de dados de testes, a Sara tem tantas vendas face aos seus colegas que o gráfico ficava muito desproporcionado e visualmente pouco atraente e elucidativo. Mais embaixo, tal como já sabe, vai encontrar as colunas com os nomes dos campos, os tipos de dados e os nomes das colunas. Neste caso, vendedor e total das vendas. Pode também expandir o separador gráfico, onde está definido que usa o mesmo código do separador normal. Mas neste caso é um tipo de gráfico de TART, ou seja, este tipo é muito interessante quando existem poucas variantes ou grupos e desta forma evidenciar o peso de cada uma das séries face às restantes. E como neste caso só temos 5 vendedores, bem, ou melhor, 4, visto ter sido excluída a Sara da análise. Destaco ainda 2 aspectos. Um é que o gráfico, em vez de surgir por cima da análise, vai aparecer do lado esquerdo da análise. E a coluna com os dados, ou seja, a coluna 2 da análise, não deve ser colocada na série 1, mas sim no campo coluna para dados. Pode também expandir o separador Snapshots, visto que esta análise também tem um associado. Assim, o seu título explicita que são as vendas da equipa comercial do ano anterior. A expressão em Transact SQL totaliza as vendas da equipa comercial, com exceção da Sara, que não entra nestas contas. Menciona também que tem gráfico e que este é um gráfico de TART e que o código, neste caso, é exatamente o mesmo que está no separador normal, por uma questão de simplificação, pois poderia colocar outro que entendesse mais adequado. Os campos dedicados às colunas, tipos
E títulos também já se encontram definidos, como é habitual e desejável, assim como a coluna para dados e a coluna para a legenda, com os campos da análise 2 e 1, respectivamente. Está então em condições de ir até ao menu Ações deste ecrã e escolher a opção Prever a análise. E que bem que ficou! Veja a utilidade de ver logo, lado a lado, a análise e os dados, pois simplifica muito a visão gráfica, em que percebe de imediato que o vendedor Nuno é o que tem mais vendas, logo seguido do vendedor admin. Mas se necessitar de saber que valores são estes em concreto, basta olhar para a sua direita e ficar a saber que as vendas do Nuno são cerca de 17.500 euros, enquanto as vendas do vendedor admin pouco passam os 6.000 euros. Sim, é verdade. Já quase me esquecia. Também esta análise tem um snapshot. Assim, pode ir até ao painel central e clicar em Configure Dashboard e escolher desta vez o cartão do total de clientes e clicar nos 3 pontos para escolher a opção de remover o cartão. Já com este espaço disponível, pode voltar a clicar nos 3 pontos e escolher Adicione Snapshot e ir descendo na lista até ao final, onde vai encontrar o das vendas da equipa comercial do ano -1. Pode escolher e clicar em Gravar. E em seguida clicar no topo à direita para gravar as novas configurações do dashboard. E que bem que ficou! Tem o total das vendas, visualiza claramente qual o contributo relativo de cada vendedor para o total das vendas globais e, claro, sempre disponível a pequena seta que ao clicar navega para a análise respectiva, onde pode continuar a analisar mais informação para ficar a saber mais coisas sobre este tema e assim ficar ainda mais bem informado e tomar melhores decisões. Ter à sua disposição a possibilidade de escolher qual o tipo de gráfico faz toda a diferença. Faz com que tenha uma maior versatilidade em mostrar a informação da forma mais apropriada, ao mesmo tempo que simplifica a vida ao utilizador que tem a responsabilidade de analisar a mesma. Como verificou, os tipos de gráficos são uma peça fundamental da framework do PHP Go. Experimente já este e outros exemplos no Centro de Recursos Gratuitos DevGo. Inscreva-se!